Ficar muito tempo em frente ao computador ou abusar do videogame pode trazer sérios problemas de visão. Na reportagem a seguir, você vai aprender o que é a síndrome visual, uma doença que atinge principalmente as crianças. Gabriel tem 11 anos, Gustavo 8. No quarto deles, televisão, computador e videogame. Quanto tempo você passa na frente do computador? No fim de semana, o dia inteiro. E até de madrugada. Meia-noite. Meia-noite até umas uma? Até 1h da manhã. 1h da manhã. Tem uma vez que ela não descobriu uma. Os pais chegaram a colocar senha de acesso no computador e na TV para controlar o uso, mas não deu certo. A gente pede pra fazer a senha, ou a gente pede pra ele enquanto o papai tá mexendo nas músicas dele, ou nas músicas da família. Os pais confirmam que os meninos passam dos limites. Às vezes, esquecem até de comer. Eles costumam ficar algumas horas, né? Assim, sem interromper, e de vez em quando eles param para fazer um lanche, mas se a gente também não interromper, eles permanecem nesse horário aí e esquecem que eles estão jogando, esquecem que eles estão na frente do computador, e se você não interrompe, eles ficam mesmo. O Gabriel disse que já tem meio grau de miopia, usa óculos e costuma ficar com os olhos vermelhos. Só sente o olho ardendo. E às vezes o olho coçando aqui, tipo assim. Para evitar a síndrome visual, os pais precisam estimular os filhos a desenvolver atividades que ativem outras áreas do cérebro. São indicados desenhos, pinturas, brinquedos de quebra-cabeça e de montar e exercícios físicos. Giselene e Renato sabem desses problemas e tentam convencer os filhos a fazer outras atividades, como ir ao clube, praticar exercícios físicos. A gente fica sempre atento, né? Fica pedindo para eles saírem do computador, mas não tem jeito, eles voltam, ficam tentando burlar ali a nossa supervisão, tentando ficar o tempo todo na frente do jogo. O oftalmologista explica que as crianças e adolescentes podem desenvolver uma síndrome visual se houver excesso no uso do computador e do videogame. Quando a criança ou adolescente, principalmente, ela vai ficar muito tempo no computador, na televisão, no videogame, o que vai acontecer? Ela vai ter um estímulo acentuado de uma área do cérebro, enquanto que as outras áreas vão ficar menos estimuladas, vão ficar com um desenvolvimento mais atrasado. Isso pode acarretar danos, muitas vezes não naquele momento da vida da criança, e sim na fase de adulto. Os sintomas mais comuns da síndrome visual são sensação de peso nos olhos, dificuldade de focalizar objetos ou palavras a longa distância, sensação de areia nos olhos por ressecamento e sensibilidade à luz, dores de cabeça e no pescoço. E depois de algum tempo, as consequências desses sintomas são piores. Procurar um oftalmologista para, primeiro, fazer uma avaliação de rotina, para você avaliar a visão, a córnea, todo o globo ocular como um todo, para ver se você não causou nenhum dano. Porque uma alteração que pode acontecer chama espasmo de acomodação. O que é isso? Devido ao fato de você ficar focando muito próximo, o músculo cansa. Aí quando você olha para longe, o músculo cansado vai embaçar. Ele vai demorar muito tempo para desembaçar a visão. Esse espaço de acomodação, se ele não for tratado, ele vai ficando crônico e a cada dia que passa vai criar o que a gente chama de falsa miopia, que pode comprometer a visão. Muito bem, quantas horas agora na tela da Record? Cadê o relógio? Vamos conferir, 7h23 e voltamos com a repórter Patrícia Gomes. Patrícia. Viana, eu vou conversar agora com o médico oftalmologista Raul Damasio, que vai dar mais detalhes sobre esse tipo de comportamento das crianças. Bom dia, doutor. Faz mal para a vista? Porque como eu falava com o senhor agora há pouco, quando a gente é pequeno, a mãe sempre fala assim, menino, sai de perto da televisão que você vai ficar com problema na vista. Realmente dá um problema na vista? Eu posso desenvolver, sei lá, uma miopia por causa disso? O uso exagerado do computador, da televisão, ele não vai causar nenhuma alteração definitiva nos olhos que não possam depois ser corrigidas. Mas, de qualquer forma, impede que a criança desenvolva outras habilidades e causa o desconforto temporário, que pode prejudicar, inclusive, no aprendizado. A criança fica com a visão mais cansada, perde a concentração, ela tem uma irritação ocular constante, pode esfregar os olhos com frequência maior e isso pode trazer consequências no futuro, sim. Pode até diminuir o rendimento na escola, por exemplo? Com certeza, não só na escola, mas em todas as atividades, né? A criança dedica muito tempo para a atividade do computador, perde a oportunidade de praticar esportes, desenvolver outras habilidades que são importantes também no dia a dia.
E não é saudável, né? Computador é muito bom, é muito legal, desenvolve também outros campos no cérebro de uma criança, mas não é saudável se dedicar somente a essas atividades, não é? Claro, tudo que é exagerado acaba fazendo mal, né? Claro que o computador para criança é um estímulo enorme, são joguinhos muito interessantes. A criança, é raro achar uma criança que não goste de brincar no computador, de jogar os joguinhos eletrônicos, mas não pode fazer só essa atividade, né? Outras atividades são importantes para o desenvolvimento. E o adulto também pode sofrer com isso, né? Talvez não por causa do videogame, mas ficar muitas horas na frente do computador, por exemplo, pode ser prejudicial também para o adulto? Com certeza. O mesmo tipo de sintoma que acontece na criança acontece no adulto, inclusive reduzindo a produtividade da pessoa, porque chega ao final do dia ela já não consegue mais enxergar, o olho está incomodando, a produção do trabalho cai bastante, né? E a pessoa às vezes nem consegue localizar, identificar que é por causa de uma dificuldade de visão. Qual que é a dica então? É usar com moderação. Para uma criança, eu acho que é muito importante que os pais consigam fazer com que a criança exerça outras atividades, praticar esporte especialmente, e como nós vimos na reportagem, outras, né, quebra-cabeça, outras atividades que possam desenvolver inclusive a função cerebral, né? Agora, para a pessoa que trabalha no computador, é importante que ela, durante a atividade, alguns momentos, alguns minutos a cada hora, ela pare de olhar no computador, ela olhe mais para a visão de longe, exerça atividades que não fiquem só ligadas ao computador e piscar bastante, né? Moderar um pouquinho esse uso com outras atividades do trabalho. Obrigada, doutor. Viana? Obrigado, Patrícia Gomes, pelas informações. Obrigado também ao doutor pela participação aqui tão cedo conosco, ok? Daqui a pouquinho você volta.